Prosseguindo agora com os índices de endividamento, né? São esses que temos em tela. Bom, os índices de endividamento vão mensurar, vão tentar entender o tamanho das dívidas, a participação das dívidas nos relatórios da empresa. Nós vamos aprender a aplicar aí três índices, esses três que temos aí na tabelinha em tela. O índice de participação de capitais de terceiros, composição do endividamento e o índice de endividamento geral, né? As fórmulas de aplicação seguem a mesma lógica dos índices de liquidez, então são fórmulas simples de serem aplicadas. Soma-se alguns valores e faz-se a divisão por um outro valor de referência, né? No caso aqui das contas de participação, do índice de participação de capitais de terceiros, nós vamos considerar as contas de passivos, passivo circulante mais passivo não circulante, divididos pelo total de patrimônio líquido da empresa. E o que esse índice vai nos mostrar? Ele vai mostrar aqui, como está no significado, né, quanto representa os capitais de terceiros em relação aos capitais próprios, ou seja, quanto as dívidas têm correlação com o capital investido pelos próprios sócios, né? Ele vai indicar ali a quantidade das dívidas, portanto, né? E aqui, quanto à interpretação mais básica, aqui já muda o sentido, né? Se nos índices de liquidez, quanto maior, melhor o resultado, nos índices de endividamento, quanto menor, melhor será o resultado. Por que isso? Né? Porque aqui são dívidas, né? São situações de valores a pagar. Logo, quanto menores forem esses valores, melhor a estrutura gerencial da empresa. Na composição do endividamento, segundo o índice que temos aqui no quadrinho, cálculo parecido, porém a gente vai dividir o passivo circulante, as dívidas que vencem até um ano, pelos totais de passivo circulante mais passivo não circulante, né? Ou seja, todas as dívidas que a empresa possui. E o que ele não vai nos indicar? Qual é a relação das dívidas que vencem a curto prazo, indicando ali o que a gente chama de qualidade das dívidas, né? Muitas dívidas de curto prazo podem ser o problema da empresa. Talvez se ela tiver uma quantidade de dívidas até grande, um passivo até grande, mas com a imensa maioria deles vencendo em longo prazo, ela tem, portanto, mais tempo aí para trabalhar e conseguir recursos para sanar essas situações financeiras, né, para poder cumprir com esses compromissos. Né? E também, quanto menor o resultado desse índice, composição de endividamento, melhor para a empresa. Tá? Endividamento geral. Considera o passivo circulante mais o passivo não circulante em sua fórmula, ou seja, essa primeira partezinha aqui igual da participação do capital de terceiros, mas nós vamos dividir pelo ativo total. Então, é uma referência aqui frente aos ativos. Né? E o que ele vai medir? O que ele significa? Quanto do ativo é financiado por capitais de terceiros, ou seja, quanto ele está financiado por dívidas, por empréstimos, por financiamentos, por compras parceladas junto a fornecedores, ou quanto representa as dívidas aí em relação aos recursos totais. Né? São duas maneiras aí de interpretar esse resultado a partir desse índice, tá? O índice de endividamento geral. E da mesma forma, quanto menor for o resultado obtido nesse cálculo, melhor a interpretação que nós podemos fazer. Tá? Seguindo aqui num exemplo do índice de participação de capitais de terceiros, o primeiro deles. Aqui nós temos uma empresa que possui totais de ativos, de passivos circulantes no valor de 190 mil e passivos não circulantes no valor de 40 mil. Okay? Que representam inclusive essa primeira partezinha do cálculo da nossa fórmula, né? 190 mais 40 mil. E ainda um patrimônio líquido, identificado aqui pela sigla PL, né, no valor de 120 mil. O patrimônio líquido, relembrando a parte de baixo ali do lado direito do balanço patrimonial, né, onde estão ali os capitais próprios da empresa, quantos sócios investiram, lucro registrado, todos ali no patrimônio líquido. Divide-se esse total de passivos pelo total de patrimônio líquido. No caso aqui vamos estar dividindo 230 mil por 120 mil e encontramos um índice de 1,92. 1,92 é a participação
de capitais de terceiros dessa empresa, ok? E aqui é a interpretação que podemos fazer desse resultado, né? Então, o que está dizendo aqui nesse exemplo? Os capitais de terceiros possuem uma maior participação na estrutura da composição de capitais da empresa, né? Isso ficou bem claro por quê? Porque o índice superou 1, resultado de 1, né? Como é que a gente viu isso? Se ele fosse menor que 1, fosse 0,90, por exemplo, nós tínhamos mais capitais próprios do que capitais de terceiros. Nesse caso, a gente tem mais capitais de terceiros, mais valores de passivos do que valores no patrimônio líquido. E neste caso, o que a gente percebeu? Que para cada real em capital próprio, para cada real no patrimônio líquido, há R$ 1,92 de capitais de terceiros, há R$ 1,92 em passivos, em dívidas, em obrigações que a empresa deve pagar. Tá? Então, para cada R$ 1 de capital próprio, que é o valor que está lá no patrimônio líquido, há R$ 1,92 de valores nos passivos de obrigações que a empresa tem a pagar. Como a gente viu lá no início, no primeiro quadrinho, o indicador de quantidade das dívidas existentes. Nesse caso aqui a gente tem um índice bem grande, né? Um índice de quase 2, né? Quase 2 vezes mais passivos do que origem ali de capitais próprios na empresa, né? E, tal qual vimos no início, todos os índices de endividamento terão como interpretação que quanto menor o resultado desse cálculo, melhor para a empresa. Aqui temos um índice que pode ser considerado alto, portanto. Exemplo que se segue aí na composição do endividamento agora, né? Que é aquele que vai considerar passivo circulante e passivo total, tá? Considerando o passivo circulante no montante de 190 mil, para esse nosso exemplo, e passivo total. O que é o passivo total? Né? A soma do passivo circulante mais passivo não circulante, no valor de 230 mil. Então, o que aconteceu aqui? A empresa tem 190 mil de passivos circulantes, tá aqui identificados, e mais 40 mil de passivos não circulantes. 190 de passivos circulantes é o primeiro índice aqui da nossa fórmula. O 230 mil ele veio do cálculo 190 mil mais 40 mil. Passivos circulantes mais passivos não circulantes. Ao aplicar o cálculo, nós chegamos a um índice aqui de 0,82, né? Na composição de endividamento. E a interpretação possível nesse caso está aqui, né? Composição do endividamento, ela evidencia quanto das dívidas vencem em curto prazo, vencem ali no passivo circulante, né? Que vencem em até um ano. Ele vai ajudar a entender a qualidade das dívidas, né? Quanto menos dívidas em curtíssimo prazo, melhor para a empresa, né? E da mesma forma, né? Quanto menor o resultado, melhor a análise, melhor a interpretação que nós podemos ter. Nesse caso aqui nós observamos que as dívidas que vencem em até um ano, né? Que vencem até 12 meses, elas correspondem a 82% de todas as dívidas, ou para cada real de dívida que vence em até um ano, 82 centavos dessas dívidas estarão vencendo ali nesse período, né? Ou seja, do total de dívidas, né, melhor dizendo, do total de dívidas que a empresa tem, para cada real existente, 82 centavos vencem em até um ano, né? Portanto, você tem aí a maioria das suas dívidas vencendo em até 12 meses. O índice de endividamento geral, o que segue neste exemplo agora, né, aqui a gente está assumindo nesse exemplo um total de passivos circulantes no valor de 190 mil, tal qual o exemplo anterior, e passivos não circulantes no total de 40 mil, né, fazendo a primeira parte da composição da nossa fórmula. Na composição do endividamento, nós consideramos passivos totais, passivo circulante mais passivo não circulante, divididos pelo total de ativos existentes na empresa. E, neste caso, os totais de ativos representam um valor de 350 mil, representado aqui embaixo na nossa formulinha. O resultado do índice, 0,65. Portanto, e a interpretação possível nesse caso, como a gente vê, que
dentro do ativo total, né, de todos os ativos que a empresa possui, 65% deles são financiados por algum passivo, algum tipo de empréstimo, algum financiamento e outros valores ali negociados a prazo, né, compras com fornecedores a prazo, por exemplo, ou naquela interpretação frente aos valores, né, em real, para cada real em bens e direitos, para cada real em ativos que a empresa possui, 65 centavos deles foram obtidos através de algum tipo de financiamento dos passivos, que os passivos permitiram, né? Como, por exemplo, comprou a prazo com o fornecedor, fez algum empréstimo ou algum financiamento junto a alguma instituição bancária, tá? Da mesma forma, né, quanto menor, melhor para a empresa, né? Aqui a gente tem um índice de 65% então dos ativos totais financiados de alguma forma por dívidas, por obrigações que serão pagas pela empresa. Na sequência aqui a gente vai ver um pouquinho mais dos índices de rentabilidade, né? Mais um conjunto de índices existentes nas análises das demonstrações contábeis. Tá? Bom, os índices que nós vamos trabalhar são esses exibidos na tabela. Né? Índices de margem bruta, margem líquida, taxa de retorno do patrimônio líquido e taxa de retorno do ativo. Tá? Temos as fórmulas aqui descritas na sequência. Essas fórmulas, elas trabalham com resultados que estão lá na demonstração de resultados do exercício, tá? Ela vai buscar vários valores na DRE e alguns valores no balanço patrimonial também. Tá? Então nós vamos aplicar esses valores buscando essas fontes, né, DRE e balanço patrimonial, para obtermos os cálculos aí dos índices de rentabilidade. Né? E aqui a gente tem a interpretação geral de cada um deles, né, o que significa. Né? A margem bruta nos dá uma relação do lucro bruto para cada real vendido. A margem líquida, o valor do lucro para cada real vendido. A taxa de retorno do patrimônio líquido, o valor dos lucros e a sua relação entre o que foi investido pelos proprietários, e a taxa de retorno do ativo, quanto foi ganho para cada valor ali aplicado nos ativos da empresa. Né? E os índices de rentabilidade, como eles visam ganhos, visam lucros, em todos os casos as respostas serão sempre interpretadas desta forma. Né? Quanto maior o resultado, melhor está para a empresa. Aqui a gente segue com os exemplos, né, sendo aplicados. Um exemplo aqui da margem bruta. Né? Nesse caso aqui, o que a gente tem de margem bruta? A empresa teve aqui os seguintes valores. Né? Considerando um lucro bruto, esse valor a gente encontra lá na DRE, na demonstração de resultado do exercício, de 10 mil. E que a empresa tenha obtido um valor de 55 mil em vendas líquidas. O que são essas vendas líquidas aqui? É a receita operacional líquida, a receita líquida que aparece na DRE. Então ela vendeu, por exemplo, 100 mil, teve tributos incidentes nas vendas, entre outros valores, ali de 45 mil, fez a subtração dos mesmos, sobrou 55 mil de vendas líquidas, de receitas líquidas. Então a gente aplica a fórmula dessa maneira, né? Lucro bruto dividido pelas vendas líquidas vezes 100 para dar a resposta em porcentagem. Se você dá para calcular esse índice 100 ou vezes 100 também, né? Mas é interessante trabalhar os índices de rentabilidade em porcentagem. Nós descobrimos aqui uma rentabilidade de margem bruta de 18,18%. Neste caso, nesse nosso exemplo, tá? Então considerando aí lucro bruto, está lá na demonstração de resultado do exercício, frente às receitas líquidas ou vendas líquidas realizadas pela empresa, ok? O outro exemplo é a margem líquida. Margem líquida evidencia a relação percentual entre o lucro líquido. Lucro líquido é o último valor identificado na demonstração de resultado do exercício. Pode ser prejuízo também, né? Nesses exemplos aqui vamos trabalhar com a realização de lucro efetivamente.
E este valor também dividido pelas receitas líquidas ou vendas líquidas, né, como as fórmulas costumam chamar. Portanto, ele vai identificar aí essa relação percentual de ganho no lucro efetivamente obtido na empresa, né, a partir das receitas líquidas obtidas. Né? Aqui neste nosso exemplo nós tivemos um lucro de 10 mil, lucro líquido de 10 mil, último valor lá calculado pela DRE, e a empresa realizou vendas líquidas, receita líquida, portanto, de 70 mil. Qual é a margem líquida nesse caso? Conforme a formulinha que vimos inicialmente, né? Vendas líquidas, lucro líquido, 10 mil, dividido pelas vendas líquidas, de 70 mil, vezes 100 para encontrar uma porcentagem, identificamos aí que pouco mais de 14% foi o índice de rentabilidade obtido na nossa margem líquida. Né? Portanto, é uma margem líquida acima de 14% identificadas nesse índice. Tá? Um resultado bastante positivo para a empresa aqui, ok? A taxa de retorno do patrimônio líquido vai seguir a lógica bem parecida, né? Ele também vai considerar o lucro líquido, o último resultado da DRE que você obteve lá. Quer lucro, quer prejuízo é o índice a ser utilizado, mas nós vamos fazer a divisão dele pelo valor de patrimônio líquido, tá? Muitos autores recomendam aí o uso de PL médio, né? A gente vai calcular os valores de patrimônio líquido médio existentes na empresa, né, de um período para o outro, tira a média geral ali e aplica esse valor no cálculo. Tá? Nesse caso aqui, a gente já tem um valor médio estabelecido, que é o valor de 120 mil para o patrimônio líquido. Portanto, o que a gente faz? Valor do lucro líquido, 10 mil, dividido pelo PL, identificado ali, né, o PL médio, 120 mil, vezes 100, e encontramos aí um ganho sobre o capital investido dos próprios sócios de 8,33%. Né? Portanto, a taxa de retorno do patrimônio líquido identificada nesse caso foi de pouco mais de 8%, né? 8,33333% aí de ganhos de rentabilidade obtida sobre o capital dos próprios sócios, dos proprietários da empresa. Taxa de retorno do ativo, semelhante a todas as anteriores, né? Nós vamos considerar aí também o lucro líquido como referência, né? Ele que será o valor a ser dividido, mas agora dividido pelo total de ativos. Né? De novo, ali a gente usa o total de ativos médios, então se estabelece ali uma média de valores entre os ativos dentro de um determinado período e é o valor na base de cálculo aqui, né? O valor que vai dividir o lucro líquido. Nesse caso, então, portanto, temos 10 mil de lucro líquido, está lá na DRE, né, identificado lá como resultado da demonstração de resultado do exercício, dividido pelo total de ativos existentes, 350 mil reais. Esse valor a gente buscou lá no balanço patrimonial, né, o total geral de todos os ativos, e encontramos uma rentabilidade, um retorno aqui de 2,86% nesse caso. Né? Então, para cada real investido na empresa, houve, considerando o lucro obtido, uma rentabilidade de 2,86%, ok? E no próximo videozinho que a gente gravar, a gente começa a falar um pouco aí dos índices de atividade e depois, na sequência também, um pouco ali de índices que vão envolver algumas análises com interpretação gerencial de custos, ok? Mas por hora a gente para por aqui e depois dá sequência nesse vídeo.